Então, a carruagem está andando muito, né? Já são 11h30, 2h30 de live. A gente chega na Série B, cuja classificação não tem novidades, né? Em relação à última rodada. Acho que a maior novidade é o Cruzeiro ganhando corpo, né? Um time que se desenhava, que ganharia esse corpo, mas pegando jogos fáceis, né? Facilitações dentro dos jogos. O Sampaio teve um jogador expulso no começo da partida, mas queira ou não, ganhou uma margenzinha, né, Cássio? Você meio que deu uma remexida aí, querendo discordar ou... Porque eu também tenho discordância. É muito ponto. É muito mais ponto do que futebol até aqui. Ótimo, Série B tem isso, mas é muito mais ponto do que futebol até aqui. Não é só ele, não. Sim, a gente também já pauta é Cruzeiro. A pauta é Cruzeiro. A pauta é o Cruzeiro. Vamos começar na escadinha, começando pelo Cruzeiro. Veja só, o Cruzeiro, meu irmão, se alguém aqui tá na primeira divisão focado, só, cara, olha, se estou sem nada para fazer, eu vou ver como é que tá a Série B. O cara pegar a tabela, e geralmente as tabelas são sempre as últimas 5 rodadas, as coisinhas, 5 bolinhas verdes no Cruzeiro. Uma máquina. Não está sendo, meu irmão, são as 5 vitórias, assim, com alguma perreio. A do São Paulo, a do Sampaio estava 0-0. A do Náutico teve uma boa partida, mas foi uma partida de muita marcação. A gente até falou aqui, foi uma atuação muito mais de marcação do que de imposição técnica ou algo do tipo. Veja só, ele tá fazendo uma gordura muito grande no campeonato que está equilibrado, mas não o suficiente para falar, subiu. Justamente, na minha opinião, pela falta de um futebol mais contundente, mais seguro. Por exemplo, o do Sport é seguro defensivamente, né? Assim, mas a gente vai falar daqui a pouco a crítica em relação ao papel ofensivo. O Cruzeiro, ele tá trilhando esse caminho, Fred. Mas eu não vou chegar aqui e falar, por causa das 5 vitórias seguidas, que esse caminho já foi trilhado. Porque eu vi alguns jogos do Cruzeiro, eu acho que ele tem, obviamente, todos os méritos para ter vencido essas 5 partidas, mas que dessas 5 partidas, pelo menos 4 partidas, assim, o resultado ficou ali no limite. Mas o time tá se achando, e isso não tem dúvida nenhuma, e sobretudo, meu irmão, com esse momento agora, os estádios do Bahia foram 58 mil pessoas contra o Sampaio Corrêa. E isso, aí sim, é algo que os outros não vão ter. Ninguém é o maior público. Será que estou falando besteira? Acho que nem o Grêmio, acho que o Grêmio bota 50. O Grêmio não consegue botar, não. O Grêmio bota ninguém. É o maior público que pode ser colocado, é o Cruzeiro, e ele vem colocando. Então, aí vai ser muito chato para arrumar ponto no Mineirão. Cruzeiro, bem ou não? Tá ganhando na barra, né, Cássio? Ganhando na barra. Exatamente. Eu acho que só tem todos os méritos, porque tá ganhando. Não tá ganhando no roubo, tá ganhando dentro da regra. Mas, assim, não Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar da forma mais clara possível, certo? Tipo, não é o Corinthians de 2008 ganhando 5 jogos seguidos na Série B, não. Tu pegou só a melhor campanha da Série B. Mas eu posso dizer assim, aquele era o... Não é o Red Bull Bragantino. Não é o Red Bull Bragantino. Pronto. Que eu acho que é melhor. Também... Porque assim, você sabe que vai subir, porque tem condição para subir. Porque já era mas favorito. Que... É porque o Corinthians atropelou, né? O Corinthians fez mais... mas a comparação é o seguinte. 5 vitórias daquele Corinthians era 5 vitórias de atropelamento. Sim. Esse do Cruzeiro são 5 vitórias seguidas. Como alguém pega 5 vitórias na primeira divisão. Meu irmão, o cara roubou um pênalti ali no finalzinho. No outro jogo o cara fez um gol de cabeça e vai empilhando a vitória. Daqui a pouco tá com 5 vitórias seguidas. Eu posso estar sendo muito ice em relação à campanha do Cruzeiro. Posso estar sendo muito ice. Mas analisando com o desempenho é da forma como eu estou vendo hoje ainda. Mas até assim, a discussão do cara lá do Sampaio Corrêa, eu achava que o Sampaio Corrêa estava melhor em campo. Causando mais perigo, inclusive. Eu achava. Mas a expulsão desmantelou o time. Eu vejo, sabe, assim, isso que o Cássio mencionou, eu acho que é difícil acontecer hoje na Série B. Qual foi a última vez que caiu? Quando acabou a cláusula paraquedas, Cássio? Quando foi? Tipo, quando foi a primeira equipe daquelas que recebem mais... 18, né? Sport Vitória. Tomaram no papel. Pronto. A partir de 2018,
eu acho que já não tem mais essa ideia do avassalador, entendeu? Do Corinthians, entendeu? Porque talvez, eu acho que a equipe que conseguiu fazer isso, sem ter tanto dinheiro e conseguiu fazer o bom desempenho, foi aquela Portuguesa, né? Que até o pessoal dizia que era a Barcelusa na época. Fortaleza realmente foi muito bem também, né? Fortaleza subiu com os pés. Mas assim, mesmo assim o Fortaleza não era avassalador. A campanha foi muito boa, né? Mas os jogos também ali oscilavam, teve um momento de tropeço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro, ele começou a abraçar a ideia do que é a Série B. Por exemplo, as 5 vitórias são 5 jogos que ele não toma gol. Então ele começou a entender aquilo que a gente falou na semana passada. É não tomando gol que eu vou lá para frente. E aí, por exemplo, tem um time arrumado, contratou o Edu, que era do Brusque, foi destaque do ano passado. Aí você consegue trazer bons jogadores aqui e ali. O Ronaldo tem condições de trazer jogadores interessantes. E eu acho que ele vai conseguir indo nessa toada, principalmente utilizando a questão do seu mando de campo como determinante. Agora, o ponto que eu discordei do Fred, da lógica, é o Grêmio tropeçou de novo. E verdade. Eu acho que o Grêmio tá com... porque eu tratei, só para situar, Minhoca, eu trouxe como o ponto mais relevante, né, da rodada. Sim. E é isso que você está discordando, né? Eu acho que dos pontos relevantes, o Grêmio, eu acho que está bem abaixo. A gente colocou o Grêmio como certeza que vai subir. Isso. E o Grêmio anda muito oscilante no campeonato. E uma crisezinha lá era... caía como uma já não vence o próximo jogo, eu já digo que Roger já começa a ficar bem ameaçado, se não já com o cargo já à disposição, viu? Eu acho que o Grêmio é o grande fora da curva da rodada. Você acha que essa rodada chamou mais atenção por mais um tropeço do Grêmio, né, em casa, né, contra um adversário que está melhor do que o esperado, né? A Arrumada do Criciúma, ela é um time que mal tinha jogado a temporada, ele tem se mostrado um time de Série B, de sustentação, né? Não briga pelo acesso, obviamente, mas também não parece ser dos piores. Esses 2 pontos perdidos pelo Grêmio, eles chamam mais atenção do que o fato do Cruzeiro começar a ser o primeiro a criar uma margem relevante. Já são 6 pontos, tá? Do líder, Cruzeiro. A gordurinha... Isso para mim já é, ainda mais sendo quem é, eu acho que é por isso que eu realmente fui contra o Cruzeiro, mas eu gostei da abordagem do Minhoca também. Mas eu acho que eu não vou nem cravar em um nem o outro. Eu acho que são 2 tendências, tanto o Cruzeiro de consolidação, de entendimento de como o campeonato funciona, esta edição, de saber que quanto menos eu corro risco lá atrás, mais as minhas chances como time de camisa, com torcida que empurra, me ajudam a fazer um gol e garantir essa vitória. E o Grêmio, a falta de entendimento da competição e de não engrenar, de não fazer o básico, que é justamente não tomar os gols necessários e nem fazer um gol que consiga fazer com que esse 1-0 sacramente vitórias faça com que ele respire. Então o Roger, que era o que ele estava tentando fazer lá do início do Grêmio, que precisava fazer a gordura para a partir daí o time começar a jogar de uma forma mais criativa, mais bonita, que conquistasse o torcedor. E isso ele perdeu lá atrás. Ele conseguiu até o Campeonato Gaúcho, valeu o título, só que agora com a Série B começou a degringolar e aí entra no que Minhoca coloca aí, que realmente eu acho que Roger, se não conseguir resultados positivos nas 2 próximas rodadas, possivelmente vai ser o primeiro desses do G5, G6 aí que estão mais despontando à frente a ter o técnico degolado. O risco é grande. É só comentando o que o Carlos falou aqui, o Cássio foi em 2019, 2018 teve paraquedas. Acho que ficou meio confuso, mas veja só, eu estava me referindo, quando falo anteriormente, a quem caiu. Tipo, os rebaixados de 2018 não tiveram a cláusula paraquedas na Série B de 2019, que ela vale para os rebaixados. A gente falou, Sport e Vitória de 18 joga na Série A. Eu falei que ele achou errado, ele viu o ano, caso alguém tenha se confundido também, era só para isso aí. Ele está falando assim, o ano que você cai, mas tipo, o ano que não teve a cláusula paraquedas é a de 2019, os rebaixados de 18, só para ficar... Aproveitando, Fred, teve uma quebra, e até um adendo aí nos times, se você vê o time do Cruzeiro, é um time, a composição do time é um time bem Série B. Você vê os jogadores, sim, com raríssimas exceções, são jogadores ali de Série B. E o Grêmio talvez foge um pouco disso.
O Grêmio foge um pouco disso. Você tem um Grêmio com Benítez no banco que não tem espírito algum de Série B, entendeu? O próprio Diego Souza, que está fazendo seus gols, está fazendo, mas dentro do contexto ali, muito. Ajuda muito. Ajuda muito, mas aí você vê o Jeromel, o Rocha começando a usar muita gente da base. Porque teve os 2 tropeços e o jogo anterior foi salvo por Diego Souza no golzinho no final, né? Isso, e o jogo atuando jogou muito mal. Não foi, Cauê? O Vasco tinha, por exemplo, o Cano. O Cano hoje seria disputado a tapa, né, na Série A. Exato. Então é meio que um time meio que peixe fora d'água. E talvez isso, até por edições anteriores que a gente viu, times que quiseram replicar um time de Série A, não sei, de médio para bom, vamos dizer, um time de meio de tabela ali de Série A, numa Série B, não conseguiram encaixar. Talvez esse espírito de jogadores não esteja colando. E definitivamente não é o perfil do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia e do Sport. Todos foram para a linha Série B. Tem Série B. Todos foram para a linha Série B, né? Uns, não sei se por escolha, por não ter opção, todos foram pela linha de jogar o que tinha. Tá? O Sport conseguiu sustentar a sua zaga de Série A, mas é uma zaga que jogaria Série A de baixo, né? Não é nada desse perfil que Cauê está dizendo. Você tem jogadores de maior qualidade, eles têm, todos têm. Né? Veja, o Cruzeiro tem jogadores. O Grêmio contratou o Elkson. Elkson. Tipo, era o cara que até outro dia estava brilhando lá na China. Só que ao mesmo tempo aí você vai lá. Qual a necessidade do Grêmio em contratar Elkson se você tem Diego Souza ali? Isso. Você começa a ver que são as escolhas assim que talvez outras funções fossem mais necessárias. O meio de campo que o Grêmio tem muita dificuldade ali no 10 de criação, porque Benítez não entra. Aí, contrapartida, ele joga com o Lucas Silva de volante, que é um volante que até outro dia tudo bem, que foi um cara que se esperava muito e a realidade é outra. Mas era um cara que foi no Real Madrid, jogou tanto tempo Série A, então são algumas coisas assim, que o time do Grêmio é muito estranho para uma Série B e que eles vão ter que ter essa adaptação. Ô Fred, e uma outra situação é que essa última rodada comprovou também aquilo que a gente já vem falando pelo menos há 2 semanas. Visitantes não conseguem prevalecer. Nessa rodada, 5 vitórias de mandante e 5 empates. Dentre uma delas, o empate do Grêmio. Por exemplo, o Sport só tem 3 jogos como mandante, mas está 100%. O Bahia, 4 jogos, 100%. O Cruzeiro, 4 jogos em casa, 100%. E aí é onde entra o porém também do Grêmio, né? É um campeonato onde a gente está vendo uma prevalência maior dos mandantes comparado aos visitantes. Tanto é que eu fiz um levantamento e coloquei no Twitter. Esse ano só foram 9 vitórias nas 8 primeiras rodadas. Para ter uma noção, só em 2 anos a gente teve uma pontuação tão baixa, que foi, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, foi 14 vitórias dos visitantes em 8 rodadas em 2006 e 2011. Essa só tem 9. Então, assim, tá bem discrepante, segue discrepante ainda o campeonato com o mando de campo. Outro tema inevitável, mas eu nem vou perder muito tempo, que a gente já tratou da outra vez, e aqui do Twitter, que é do Vasco, é um absurdo, né? O que a gente falou já está acontecendo, liberaram lá para o Guarani, agora já quer o Londrina joga com o Vasco em Cariacica, e aí abre-se uma porta que, se não for vetada, agora pelo menos tem tempo para que seja vetada. Sport e Bahia, que ameaçaram ir ao STJD, terão que ir, se a CBF realmente fizer esse jogo sujo que está fazendo, né, rasgando esse regulamento, e pior, porque dessa vez tem algo ainda mais inquietante, né, que é o seguinte: o jogo é Londrina e Vasco às 9 horas da sexta-feira. Vai sair de Londrina para Cariacica, um reduto de torcedores do futebol carioca, no Espírito Santo. Porque tem esse blá 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 que o Vasco tem torcida em todos os lugares. Então joga lá, compra todos os ingressos do Estádio do Café. Não tem torcida em Londrina, porque o Vasco é um dos poucos clubes que tem torcida nacional de fato. Mas, claro, tem, mas não tem. Veja só, eu estou dizendo isso só para ressalvar que eu tenho consciência disso. Tipo, esse papo que todo mundo tem torcida nacional, isso é conversa para... Não, poucos tem. O Vasco tem. Mas essa lógica, isso não serve como justificativa. Porque se isso justificasse, bastava dar 80% dos ingressos em Londrina para a torcida do Vasco. Porque, assim, em vez de você ganhar dinheiro em Cariacica, você ganha dinheiro no Estádio do Café.
Você dá 80% dos ingressos para a torcida do Vasco e ela lota. Aí eu digo, e por que, e que não isso precisa não acontece viajar, lá? e não precisa desgastar seu Por time. que isso não acontece lá? Eu estou dizendo isso porque, obviamente, é uma inversão muito óbvia, mas quando tem o cara tá no seu clube, beleza e tal, que fica lutando ali, tem uns influencers que vieram para cima de Fred, esse negócio assim, se o cara fica forçando a barra para dizer que não é. Então é só dizer isso, pô, por que o jogo não é em Londrina? Se pede 80% dos ingressos lá. Diz assim, ó, Londrina, bota R$200 aí, meu irmão. Bota torando o ingresso, agora bota aqui, assim. Por que o jogo precisa ser... Como fez o Altos. Como fez o Altos. Exato. Exato. O Altos vendeu. Perfeito. O estado era 90, não era nem 90, ali era 95% ou mais do Flamengo. Então, se o ficou lá no cantinho, pronto, o jogo foi na unidade federativa do Piauí, porque o Altos não é de Teresina, né? Mas o jogo foi ali. Mas aquilo não é inversão. Aí você dá os ingressos quando quiser. Agora sim. Quer fazer, faça dentro do regulamento. Faça dentro do regulamento, não rasgue o regulamento. Agora, Fred. Tire exatamente a norma do regulamento, que é isso que eles estão fazendo. Então, mudando o dia e o horário. A CBF está sendo conivente a ponto de mudar o dia e o horário do jogo, pô. Para melhorar o espetáculo a ser vendido. Para melhorar o produto. O produto, Cássio. Para melhorar o produto para ele. Para que o jogo tenha uma capacidade maior, pô. De público. E do Vasco vai ser melhor, né? Para todo mundo. Aí é uma consequência que a gente vai colocar. Mas o Vasco é. Vítima não é, porra. Veja só. Ele não apita. Ele é uma parte beneficiada, porque vai jogar com sua torcida, mas isso não é o Vasco que faz. É o Guarani que fez, é o Londrina que está querendo fazer, mas o erro, mesmo que esses dois times querendo fazer, o erro é a permissão, pô. A permissão. Veja, quem é o mais errado dessa história? É a CBF, pô. Não é nem o Guarani. O Guarani, eu vou reformar meu campo. Pronto, vai reformar o campo. O Londrina tá, tanta gente sabe que tá reformando o campo. O Guarani vai reformar o campo, aí disse, eu recebi uma proposta muito boa para ser na Arena Manaus, na Arena da Amazônia. A CBF, o regulamento não dá, pô, tu não pode sair da unidade de São Paulo, não. Tem que jogar em Barueri, Ribeirão Preto. Porque... Não, pô, mas a proposta é muito boa, não sei o quê, e pronto. Então a CBF errou. Aí se vai no Londrina, vai na mesma justificativa, assim, aí nas duas situações, aí que fala, mas o Vasco tem torcida nacional, qualquer lugar que coloca, que fala, pô, mas aí dizer que o Vasco vai ser beneficiado, qualquer lugar que ele vai colocar, como se seria o Flamengo, daria gente. É verdade, daria. Mas não está sendo, porra. Os jogos estão sendo escolhidos, assim, de forma precisa. Tá entendendo? Assim, não... Porra. E não é qualquer lugar. Porque uma vez colocaram aqui na Arena Pernambuco, não deu ninguém, porra. Botaram aqui um Botafogo Fluminense, nunca mais trouxeram. Que olha que o estádio ainda era novidade. Era novidade. Era o Botafogo saiu devendo R$40 mil no bordeiro negativo. Nunca mais trouxeram. Então, assim, na hora que alguém fizer um jogo desse, por que não bota aqui na Arena Pernambuco? Você bota em locais estratégicos, um princípio óbvio. Exatamente. E, assim, é foda ficar tendo que dizer a obviedade disso, porra. Cariacica, que sempre é Juiz de Fora, Brasília, Manaus, Natal, pronto. Com estádio para receber, pronto. Se quiser levar para São Luís. Aí a galera lembrou assim, lembrar do Bahia. O Bahia, quando foi pegar com o Boa Esporte, era de Varginha, para colocar o jogo em 2015, na B, para colocar no Batistão. Sergipe tem muitos baianos, influência muito grande. A CBF não permitiu. Aí eu digo assim, na hora dessa, assim, veja só, eu queria que todo mundo jogue 19 casas e 19 fora. Eu acho que já está indo para 21 já, né? Já está indo para 21 anos, mais ou menos. 21 anos. Cara, tá indo para Manaus. Pô, claro que tem um deslocamento grande. Eu não estou ignorando isso, não. No caso de Cariacica, não. No caso de deslocamento vai ser de Londrina. Cariacica, o Espírito Santo é do lado do Rio. E no frio em Londrina, que já vai quebrar. Mas eu não estou nem entrando nessa aula. Mas de Manaus para cá, como é que o Vasco foi mando? O Vasco não foi mandado, mas o Vasco foi beneficiado por uma atmosfera de um estádio lotado. Por aquele motivo, o jogo foi naquele local para ter aquele público. Mas eu digo assim, irmão, qual o valor para viabilizar Londrina Esporte no Almeidão? Aí no estilo não. Aí é porque assim, 10 mil pessoas, sabe que paga esse jogo assim no dia? Não sei nem que momento esse jogo vai acontecer. Aí o Bahia voltar e fazer a mesma coisa. Quanto é Londrina e Bahia
no Batistão, para fazer a mesma coisa. Aí, e outra coisa, se você não quiser ler agora... trazer jogo para Paraíba e para... Aí eu dei outro exemplo. Daqui a alguns anos, o Vasco agora está com uma SAF, vai entrar dinheiro, e com potencial, se ele é um dos clubes de torcida nacional, é óbvio que ele vai voltar a ser um dos grandes clubes do Brasil, que é justamente o único dos que tem torcida nacional que não está nesse nível, porque são 5, na minha opinião. Não é pela ordem, não, tá? Só assim, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. São esses 5 que tem torcida nacional. E no caso de Vasco, do Vasco, é de fato. Assim, talvez, não sei, faz tempo que está embaixo, assim, mas junto ao Palmeiras tem muito ali em São Paulo, mas assim, a impressão que dá é que, tipo, eu não sei se o Palmeiras, hoje é campeão da Libertadores e tal, mas eu não sei se colocaria 30 mil pessoas como colocou na Arena da Amazônia, não, tá? Mas o Vasco consegue. Aí daqui a alguns anos o Vasco retomou, aí está disputando com o Flamengo, disputando taco a taco, rodada a rodada do título brasileiro, aí ali perto na rodada final... um mandozinho de campo do Flamengo em Brasília. Não estire não, viu? Porque é rigorosamente a mesma coisa. Cássio, vários torcedores do Sport hoje printaram hoje. Vários prints dos mesmos caras do Vasco. Achando hoje... reclamando em 2019, quando o Flamengo foi beneficiado. Mas eu estou dizendo isso de hoje. E nem envolveu o Vasco, era só com raivinha do Flamengo. Mas pensa assim, Vasco e Flamengo não deu escândalo não, porque é rigorosamente a mesma coisa. O Flamengo vai poder jogar qualquer coisa. Juventude, Flamengo e Brasília. Pronto, ali o Vasco precisando, de repente, o jogo é sem Caxias do Sul, com frio, como a gente tá falando agora. Não, vai ser em Brasília, pô. Com 50 mil torcedores do Flamengo, o Juventude tá precisando de dinheiro e tal. E, pô, o Flamengo não tem culpa de ter torcida de Brasília. Você consegue colocar tudo que o Vasco está dizendo em relação e botar no Flamengo e o Vasco ser o prejudicado nessa situação. Até porque tudo que o Vasco diz, o Flamengo é maior. Se o Vasco tem nacional, o Flamengo tem mais. E pode acontecer. Mas é só quando você estiver do outro lado, é só você lembrar. E como você já falou, já esteve. Enfim. Fui até verificar agora, por curiosidade, as capacidades de ambos os estádios. Cariacica, 22 mil, Estádio Café, 30. Ou seja, dá para fazer mais dinheiro no Estádio Café. Se tem torcedor em Londrina, perfeito. O Estádio Café tem... Cadê? Tem mais, não é para fazer dinheiro, Londrina? Porra, pelo amor de Deus, porra. Assim, o que a gente tá vendo é venda e inversão de mando de campo. E assim, com benefício técnico absurdo. Absurdo. Agora, outro ponto. O primeiro escapou, foi 0x0 ainda. O Vasco nem ganhou o jogo. Mas é um ponto, aí... Mas é um ponto. É um ponto fora de casa. E eu acho que também depende. O Vasco pode fazer todos esses jogos, poderia perder todos os jogos fora de casa. Ainda estava errado. Porque também ele poderia vencer todos os jogos, entendeu? Ele poderia ter vencido o Guarani, como pode vencer o Londrina. E a chance é maior, veja só. Mais do que isso, a gente não está numa discussão moral. Isso, não é uma discussão moral. É uma discussão do regulamento. Veja só, a gente poderia até o debate ser esse, moralmente. Aí seria outro debate, mas a gente não está nem discutindo isso, a gente está discutindo que o regulamento não permite. Isso. Aí que as pessoas estão normalizando uma situação que o regulamento não permite. E quando for o contrário, não chore não, porque quando for o contrário, você aí vai estar lá, velho. Como o Fred falou, cara, tinha uns 3 caras do Vasco com 30 ou 40 mil seguidores, 2 segundos, aquele Caio do Esporte é foda pra achar esse negócio. Foi lá mesmo, 2 minutos de Twitter, aquele já achou lá o texto do cara todinho. Chega a parecer fake, de tão perfeito que é o texto, o cara dizendo, isso é um absurdo, é a mesma coisa agora, não, Bahia, Esporte, não sei o quê, é um choro danado. E o que me incomoda também muito é que a gente está vendo a grita Esporte e Bahia, agora tem 17 caladinhos. E são 17, Fred. Ou seja, não é só talvez Grêmio e Cruzeiro querendo flertar em pegar, se aproveitar. Eles conseguem, veja só, eles conseguem, são muito pratos, mas é diferente. O próprio Náutico. E os outros vender, né? E o próprio Náutico. O Náutico esse não mas veja só, até porque tem que estar calado. Fazer, Cauê. Cássio, tipo, o Grêmio vai vender Santa Catarina ali, Paraná e olha lá. Nem sei. Não, mas Cauê está falando, Cássio, Grêmio e Cruzeiro que poderiam ter, mas os outros para vender. Para vender. Porque o Náutico está calado. Está incomodando todo mundo. É você admitir que não vai brigar lá em cima e que eu quero vender. Todo mundo já desistiu de subir, Todo mundo já desistiu de subir, só o Sport Bahia querem subir. O silêncio, exato. E os dois lá de cima, que talvez até era bom saber dos presidentes de Sport e Bahia, porque são os dois que de alguma forma estão puxando isso daí. Se eles estão se comunicando com o presidente de Grêmio e Cruzeiro, eu acho que ele estaria reclamando. Se tivesse, ou seja, abriu mão. Já teve Tombense e Vasco. Tombense e Vasco foi lá em Minas Gerais,
Não foi em Tombos, porque o estádio de Tombos não tem a capacidade mínima. Foi Muriaé. E a torcida do Vasco foi maioria. Soares de Azevedo no estádio é outro. Foi Muriaé, eu acho. A torcida do Vasco foi maioria. Né? Aí não tem problema, porra. A torcida, veja só, o jogo foi lá, em Minas Gerais não manda, a torcida do Vasco, os caras deram ingresso, a torcida do Vasco foi lá e invadiu, mas porra, tá lá. Agora, você não precisa colocar esse jogo em Cariacica e se colocar, pelo menos tem a dignidade no discurso, porra. Assim, velho, assim, os caras vão ganhar dinheiro, a torcida da gente é isso mesmo e tal. Não acho, não, pô, isso não é querer assim. E essa pauta... O argumento do Guarani, desenvolver o futebol na praça como pelo amor de Deus. Esse é o mais absurdo. É brincadeira. Eu até vi isso, porque eu quero que o Londrina vai dizer o quê? Que vai implodir o Estádio do Café. Vai trocar o Estádio do Café. Mas uma coisa que incomoda, que o Fred tinha falado daquele negócio e gerou até aquele documento formal, né, de Bahia Esporte no dia seguinte. E essa pauta ainda não é nacional. Não, é nacional, é foda. Não. E não vai ser, velho. Não vai ser. Talvez seja quando... Isso é muito curioso, para não dizer outra coisa. Maldoso mesmo. É assim, faz parte do show. O que é o show? O que é o show? Fala, assim, aparentemente houve uma conversa entre Bahia e Sport para juntamente os dois. E aí eu fico também me perguntando se não houve uma tentativa de diálogo com o Náutico, com outras equipes. Vou apurar. É isso que eu gostaria de saber. Pois é, se eles entendeu? Porque, obviamente, né, Cauê? Quanto mais clubes se posicionarem, mais pauta se torna e possivelmente uma pauta nacional. Minha chamada no dia anterior e no Twitter foi Sport Bahia pela aproximação lógica da tabela ali, né? Mas, como o Cauê falou, porra, a gente tá com 8 rodadas do campeonato. O Náutico e o Cruzeiro e o Grêmio tem que apertar os dois também, através dos presidentes do Sport Bahia. Vocês falaram com os dois. Falamos. E qual é o discurso dos dois? A gente vai saber. A gente precisa saber. E a imprensa gaúcha e a imprensa mineira também, por dar um aperto, né? Se posicionar. Vai ficar assistindo isso dessa forma, é absurdo. E o Vasco, nessa atitude dele, se ele não resolver a vida dele, tem, acho que é a penúltima rodada, Grêmio e Tombense, mando da Tombense. Se a Tombense mandar lá para Santa Catarina, para Floripa, e aí? Parece que, segunda vez que eu falo... Nas últimas 5 não pode. As últimas 5 não pode. Mas, na verdade, não podem todas. Nas últimas 5... Exatamente. Esse regulamento das últimas 5 não pode é antigo. O regulamento atual não pode todas. Ela é permitida, a inversão ela é permitida numa situação... Inversão não é permitida, desculpa. A mudança de mando de campo ela é permitida saindo da federação, tirando dentro do seu estado. Você pode mudar sem precisar nem só dizer, vou jogar em Caruaru, vou jogar... É só o estado atender a 100 quilômetros. 100 quilômetros. Não, Fred, eu acho que você pode jogar no estado, em qualquer lugar do estado, dentro do seu estado. 100 km é punição, que está falando assim, quando o cara é punido, ele pode jogar até 100 km. Eu estou dizendo o seguinte, para você mudar o estádio do estado, aí é que você vai para o regulamento, justamente para não configurar inversão. E aí vai justamente aqueles requisitos que a gente leu naquele dia, que é muito difícil de você cumprir. São 4. O Guarani desrespeitou os 4. Exatamente. É muito difícil de cumprir. Quando estava ainda... tanto que não fazia sentido. Veja só. Não aconteceu nenhuma vez com os portões fechados. Pois é. Porra. Ninguém só jogar na Arena da Amazônia. O Guarani vai, eu tô trocando gramado aqui. Não... Brincadeira, pô. Brincadeira.